Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Eu posso imaginar em tantos lugares aqui no Brasil, em outros países que estão ligados. E eu quero, antes de tudo, desejar-lhes o melhor, né, para esse final de ano, e que realmente você consiga ter aquele 2006 que você realmente merece. Eu escolhi esse tópico de autoestima porque, na verdade, está na base da gente. E eu, depois de conversar com não sei quantas milhares de pessoas, em mais de 40 anos que eu estou como professor de meditação, eu tenho que confessar que eu nunca vi um único caso de uma pessoa com algum problema, alguma tristeza, alguma dificuldade pessoal, que não tivesse na sua base um pouco de falta de autoestima. Eu acho que é uma das doenças mais crônicas que nós temos. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu estava na Itália, na cidade de Bolonha, numa antiga igreja medieval que tinha sido convertida para um lugar de palestras. E tinha, sei lá, 150 pessoas na plateia. E eu perguntei para eles se eles se consideravam especiais. Aí todo mundo, naturalmente, levanta a mão. Eu sou especial, eu sou especial, eu sou especial. E eu perguntei, ok, todos nós somos especiais, todos nós somos únicos, tem alguém igual que a gente? Mas o que torna vocês especiais? E um senhor de mais de 80 anos levanta a mão e diz, eu faço bom macarrão. Eu perguntei para ele, ok, você gosta de cozinhar, você gosta de mostrar essa especialidade, mas por que você faz isso? Ele disse, bom, eu gosto de servir as pessoas. E aí eu falei, é isso que torna você especial, esse desejo, é uma coisa que vem de dentro, uma coisa que você identifica e você é capaz de passar para os outros. Isso que nos ajuda a manter o autoestima, acima de tudo. Porque não há nada pior que você se sentir inútil, que você não consegue manter essa consciência de que você tem alguma coisa a oferecer para o mundo. Em 2009, quando o mundo estava numa crise financeira terrível, eu estava num congresso de recursos humanos no México, e tinha 2.500 pessoas na plateia. Eram todos profissionais da área de RH. E aí, porque tinha tanta incerteza naquela época, tinha muito desemprego, e um pouco como é hoje. E aí eu perguntei para eles, quantos de vocês terão seus empregos daqui a 5 anos? E apenas 100 pessoas levantaram as mãos. Aí eu fiz a pergunta de outra maneira. E se vocês estiverem fazendo alguma coisa que realmente o mundo precisa, e que você está fazendo uma coisa que é útil para o mundo, será que o mundo não vai te dar algum emprego? Aí todo mundo levantou a mão. Aí eu perguntei de novo, mas como vocês sabem disso? É como se nós desconfiássemos de que se eu sou capaz de tocar alguma coisa muito valiosa em mim e abrir isso para o mundo e colocar isso para funcionar, aí eu estaria em harmonia. Inclusive o próprio Goethe, que o filósofo alemão, dizia que era esse tipo de propósito que o universo conspira a favor. Então, hoje eu vou, mais que nada, tocar alguns aspectos de autoestima do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista prático, porque há uma série de perguntas que nos ajudam a abrir
e descobrir possibilidades para a gente sair, talvez, de um estado interno não tão interessante para colocar a nossa vida num rumo interessante. Então, primeiramente, eu entendo a autoestima como uma mistura de autorrespeito e autoconfiança. E se você olha para dentro, tem alguma coisa, você reconhece seu próprio valor, e você olha para fora, e esse valor você, de alguma maneira, tem que colocar nas suas ações. Não adianta você ter uma ideia de que você é valioso se você não é capaz de mostrar esse valor para o mundo. E que o mundo, de certa maneira, abraçasse esse seu valor. Porque se você acha que é valioso, mas ninguém acha, tem que ter alguma coisa, não, eu não diria errada, mas tem alguma coisa que precisa ser investigada. Porque se há uma grande diferença entre aquilo que eu acho de mim e o que os outros acham de mim, aí tem certamente alguns pontos cegos que eu tenho que olhar. Isso de reconhecer meu próprio valor, de olhar para dentro e encontrar um amigo, encontrar uma coisa que eu possa amar, encontrar um conjunto de experiências, um conjunto de valores, inclusive, de virtudes, que eu aprecio. Porque se eu não sou capaz de ser meu próprio amigo, eu não vou ser muito amigável em relação aos outros. E é uma coisa interessante, porque se eu não sou capaz de me respeitar, eu vou entrar num jogo com os outros, buscando, catando respeito a partir do meu comportamento, olhando para as pessoas se notam minha existência ou não, se apreciam aquilo que eu estou fazendo. Se eu sou capaz de reconhecer meu próprio valor e, como está mostrado nessa flecha verde, colocar isso nas minhas ações, eu vou estar, de um lado, ganhando esse autorrespeito, que, de certa forma, é um trono interno, onde eu tenho que sentar e, a partir desse trono, posso olhar para o mundo e organizar-me de acordo. Se eu saio desse trono, aí vou entrar em muitos jogos com os outros. E descobrir como é que eu posso colocar, por exemplo, eu tenho uma característica natural de coragem. Então, como é que eu posso simplesmente, em situações simplesmente reconhecer aquilo que estou fazendo. Então, isso me chama a atenção, porque se eu, de um lado, estou desenvolvendo esse autorrespeito e, de outro, estou ganhando confiança, quando eu vejo que alguma coisa que eu faço, uma maneira que eu faço está funcionando, aí as duas coisas juntas acabam fortalecendo aquilo que nós chamamos de autoestima. E que na prática se torna assim. E aí como é que eu posso descobrir a minha especialidade e colocá-la para funcionar? Eu tenho várias perguntas que eu posso fazer. Por exemplo, o que você valoriza internamente? Você, por exemplo, tem uma inclinação mais para o silêncio, mais para a alegria, mais para ser amoroso, mais para ser mais refletivo, o conhecimento? O que é que você valoriza como indivíduo? E vai ser diferente para cada um. E como fazer esse valor aparecer? Essa que é a colocação que você tem que fazer para você mesmo, se você quer dar uma guinada no seu autoestima. Depois você pode olhar seus interesses, não apenas, por exemplo, você pode estar interessado em YouTube, ou ver
filmes de terror, ok. Mas o que você gosta de fazer, mas que de certa maneira poderia ser útil. Lembra que eu falei que é uma conexão entre você ser útil e manter sua autoestima? Utilidade tem a ver com relevância. Então, se eu tenho um interesse que inspira outros de alguma forma, e aí, naturalmente, eu me aplico a desenvolver esse interesse, então eu vou ganhar a minha estimativa de mim mesmo, ou seja, minha autoestima vai crescer à medida que as pessoas também apreciam aquilo que estou fazendo. Também eu tenho que olhar as minhas habilidades. Tem algumas coisas que realmente somos bons em fazer, que é natural para nós. Tem alguns que têm, por exemplo, habilidade na área matemática, tem habilidade na área de línguas, na habilidade com as mãos, em fazer coisas com as mãos. Mas qual a habilidade que eu tenho que também poderia servir outros? Porque servindo outros, eu vou estar servindo a mim mesmo. E, finalmente, quais são os talentos que eu tenho? Eu me lembro que numa época, eu trabalhava, inclusive, como músico. Até tenho um CD de músicas. Mas chega um momento quando eu não via muito sentido, por exemplo, em compor música e tocar na frente de plateias e ser aplaudido. Eu achei que, inclusive, eu tocava guitarra elétrica. Então, imagine, eu olhava aquele amplificador e eu pensei, pô, não só um amplificador do som da guitarra, é um amplificador do meu próprio ego, né? Então, eu fiquei meio desanimado e até cortei minha conexão por algum tempo com a música, porque eu não estava ganhando nenhuma satisfação naquilo. Tocava bem, compunha bem, mas e aí? Os aplausos não me deixavam satisfeito. Até o momento que eu descobri que eu poderia usar um talento para ajudar outros, para inspirar outros, para levantar o coração dos outros. Isso, realmente, quando eu comecei a fazer isso, meu autoestima cresceu, porque eu estava colocando o talento a serviço dos outros, e não simplesmente a serviço do meu próprio ego. Aí, você tem até o grande segredo de autoestima. Tudo que você faz para levantar o ego se afasta você do seu autorrespeito. E tudo que você faz para valorizar-se de uma forma genuína, você está fazendo crescer sua autoestima. Enfim, vamos olhar especificamente agora ao ano de 2016, e aqui eu tenho algumas perguntas para você, que inclusive no final você pode ter essa apresentação, e você pode fazer esses exercícios que eu vou apresentar, com um pouco mais de contemplação, um pouco mais de tempo que a gente tem nessa pequena palestra. Mas todos nós, de alguma forma ou outra, estamos diante de diversas possibilidades, que o ano está fechando e outro ano está abrindo, e do ponto de vista econômico, político, etc., aqui no Brasil, tem várias nuvens no horizonte que estão dificultando. Eu tenho muitos amigos consultores que estão realmente passando por grandes dificuldades nesse momento, porque todo mundo está fechando suas possibilidades, né? Por causa da falta de dinheiro na praça. Tudo bem. Mesmo assim, eu tenho possibilidades, eu tenho que contemplar possibilidades para o meu trabalho, possibilidades de relacionamento, possibilidades, inclusive, que podem estar em outros lugares a não ser a cidade onde estou. Mas, enfim. A primeira pergunta que a gente vai fazer, eu vou dar, inclusive, um tempinho para você
refletir sobre isso, quais são as oportunidades ou situações que você tem à sua frente que você poderia abraçar ou resolver nos próximos tempos? E se é uma coisa menor, por exemplo, mudar de casa, mudar de emprego, reformar alguma coisa, perder peso, uma coisa que é relativamente a seu alcance e não vai requerer mudanças da trajetória da vida. Coisas pequenas que você precisa escolher ou decidir. Tem algumas escolhas que são consolidações ou confirmações de escolhas já feitas, e tem outras escolhas que podem ser urgentes, né? Que você está precisando sair de onde você está, né? Enfim, se é uma coisa maior, por exemplo, algo, como eu falei, que vai mudar a trajetória de sua vida, mudar de carreira, separar-se, por exemplo, ter outro filho, que é uma grande consideração, ou deixar de beber, mudar de país, enfim, algo grande que vai ter vai implicar uma mudança significativa na sua rotina, na sua forma de ser. Então, você tem que considerar o que é que está na sua frente. E aí, em silêncio, vamos pensar, e vocês com um papelzinho e um lápis, nesse momento, vamos parar para refletir juntos. Você se coloca, por exemplo, no estado de observador desapegado, e você tem à sua frente um papel em branco. Mesmo se você não tem papel ou lápis, mas imagine um papel, nesse caso. Papel em branco. O seu futuro não começou a ser escrito ainda. Está para acontecer. Mas você tem uma, duas, três coisas que estão à sua frente que você precisa olhar, que você precisa decidir. Então, estando com o observador, olhando esse papel em branco, olhando o palco onde você atua, olhando parentes, amigos, colegas, olhando o seu mundo, em outras palavras. Você tem essas possibilidades, essas opções, essas decisões à sua frente, tá? Então, você pega uma delas, só para nosso próximo exercício. Pega uma dessas opções e olhar de longe, né? Como se estivesse olhando, você está na última fileira de um teatro, e lá está você no palco com aquela opção na sua frente, com aquela possibilidade na sua frente. E aí você vai fazer as seguintes perguntas em relação àquilo. Naturalmente, você pode passar a limpo. E realmente, se essas perguntas foram bem pensadas, e se você olhar no fim e você realmente se alinhar com essas perguntas, pode haver uma grande transformação na sua vida. E perguntas são capazes de abrir espaços. Perguntas abrem as possibilidades. Então, a primeira pergunta que você faz diante daquela possibilidade ou opção, né? Essa escolha me impulsionará em direção a um futuro inspirador ou me manterá preso no passado? Se é uma coisa que eu vou fazer, eu vou estar daqui 6 meses mais inspirado, mais cheio de energia, mais cheio de ânimo, entusiasmo, ou eu estou simplesmente decidindo aquilo porque é o que o passado manda, ou o que eu tenho medo. Então, essa é a primeira coisa. Eu posso fazer ou seguir essa opção
de uma forma inspiradora. A segunda pergunta que ajuda, inclusive, a atenuar a possibilidade ou a opção, essa escolha me trará algum preenchimento de longo prazo ou apenas uma gratificação de curto prazo? Ou seja, realmente uma coisa que eu posso contar para aumentar a minha experiência de felicidade genuína, ou é apenas para gratificar alguma coisa que está na frente? E mesmo se é uma opção mais limitada, eu posso fazer aquilo de uma forma que me traz um prazer de longo prazo, e não apenas, sabe, eu estou fazendo alguma coisa para alimentar os sentidos temporariamente. A terceira pergunta que eu falei antes, né? Estou sentado no meu trono de autorrespeito. Então, vamos sentar, assim como estamos sentados nas cadeiras onde a gente está. Vamos imaginar essa cadeira como um trono, onde você está sentado nobremente e você está inteiro, você está reto, você está bem internamente. Eu posso seguir essa opção, posso seguir essa possibilidade e manter meu autorrespeito, ou eu vou estar fazendo isso para agradar alguém mais, ou para chamar a atenção de alguém mais? É muito importante essa pergunta, para garantir uma transformação. A quarta pergunta, essa escolha, que lembra, você está olhando você está olhando uma dessas possibilidades, essa escolha acrescentará a minha força espiritual ou vai roubar a minha força espiritual? Então, isso se a gente considera a transformação na vida como a aquisição de mais força espiritual, obviamente, a forma em que a gente faz as coisas tem toda a importância. Não apenas o objetivo em si, mas a forma que fazemos aquilo vai trazer força espiritual, vai roubar força espiritual. Agora, a quinta pergunta. Isso que eu estou contemplando é um ato de medo ou é um ato de fé? É uma coisa que vai fortalecer a minha capacidade de acreditar em mim mesmo, em acreditar na minha vida, em acreditar na minha conexão com o mundo, ou eu estou fazendo isso porque estou sendo empurrado por medo de alguma situação, de algum relacionamento, por exemplo? E aí, obviamente, não podemos pensar sobre a transformação espiritual sem incluir Deus na equação. Portanto, isso que eu estou pensando em fazer, essa possibilidade que está à minha frente, eu posso contar com o suporte de Deus? O suporte do meu relacionamento com o divino ou não? Ou apenas uma coisa que eu tenho que simplesmente confiar no ego? E, finalmente, isso é super importante. Eu posso contar com os bons votos das pessoas que são importantes para mim. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa e queimar todas as pontes fazendo isso, ou vou fazer uma coisa tão legal, tão interessante, que inspira outros, e eu vou ganhar sua cooperação e bons votos de uma forma natural. É uma coisa que a gente não pode dispensar. Uma coisa é você ter um certificado de contentamento você próprio. Mas a gente precisa de 3 certificados. Eu tenho que dar o certificado de contentamento para mim mesmo, mas eu tenho que ter o certificado de contentamento do divino e também tenho que ter o certificado de contentamento dos meus amigos, colegas, parentes. E aí eles estão felizes com aquilo que eu estou escolhendo.
porque é a coisa melhor, para, não só para mim, mas para todos. Enfim, com quais ativos espirituais reais eu posso contar? Aí, estou ainda na frente daquela possibilidade. Você está aquilo lá escrito num papel, está imaginado na sua frente, na mesa, onde você está. Porque se você tem uma ideia muito pequena de si, e você tem obstáculos, e todos vamos ter, não é? Ninguém planeja obstáculos, mas os obstáculos estão ali, nós esperando, não é? Sabemos que em 2016 algum obstáculo ou outro vai aparecer, ou de um parente, colega, amigo, ou de uma situação financeira, ou um problema de saúde, vai ter alguma coisa. Mas eu posso olhar aquilo lá e considerar muito pequenininho. Ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Mas se eu olhar para dentro, eu vou ver que eu tenho esses ativos. Por isso que aquele exercício anterior e aquilo que eu estou colocando nesse arquivo para vocês fazerem em casa, você vai descobrir que você tem muitos ativos. Você é um ser espiritual, passando por essa experiência humana, e sendo um ser espiritual, você tem qualidades que estão dentro de você. Essa história de que amor, paz e felicidade estão dentro de nós, todo mundo sabe, mas como é que eu posso desenterrar? Como que eu posso tirar aquilo e colocar na prática? Isso envolve, né, esses dois lados. Estou olhando para o mundo e tem situações que eu tenho que resolver, mas eu estou olhando para dentro e vejo que eu tenho um potencial muito grande que, de repente, eu não tenho aproveitado tanto na minha vida. Enfim, a meditação nos ajuda muito a descobrir esses ativos espirituais. Então, eu vou mostrar para vocês uma meditação muito simples. Hoje em dia, vocês devem ter ouvido muito falar sobre mindfulness, por exemplo, tipo meditação, que é basicamente parte do primeiro passo de Raja Yoga, em que nós criamos um estado de observação e olhamos para o momento sem julgar nada, sem pensar muito. Enfim, é o primeiro passo. Mas não é só isso, a meditação, para nós, é o que é yoga. Yoga significa união. Yoga significa conexão. Uma conexão entre o ser espiritual e aquela fonte divina que é justamente a fonte que vai ativar amor, paz e felicidade que estão em mim. Então, no primeiro passo, vamos fazendo juntos. Eu quero pedir que vocês se sentem assim, de uma forma não muito rígida, também não muito frouxos, com a sua cabeça com uma prolongação de sua coluna. Você não precisa fechar os olhos. Vocês, inclusive, podem olhar para esse quadro que está na sua tela. E você vê a figura de alguém que tem uma luz no meio do cérebro, né? E está conectado com uma dimensão de luz além daqui, onde está a fonte divina que nós chamamos Deus, o Allah, o Jeová, o Shiva, tantos nomes. O primeiro passo é você perceber o momento. Você está cercado pelos sons à sua volta.
Você percebe cores e formas, mas você não está pensando em nada especificamente. Você está simplesmente observando o momento que está acontecendo. E você percebe que você está no centro de sua vida também. Não apenas no centro de espaço aqui, mas a partir de você surgem, né, papéis que você precisa desempenhar no mundo, relacionamentos que você tem no mundo, tarefas, projetos, ideias, responsabilidades, uma rede de conexões com outros e com objetos. Mas você está no centro desta rede, tranquilo, basicamente amoroso, contente. E você percebe que, ao tornar-se isso, isso tem um impacto imediato em toda a rede que está conectada contigo. Agora, você está no centro de sua vida, você se lembra que você é esse ser espiritual, esse ponto de energia, como está mostrado no quadro, um ponto, um pequeno solzinho, dando vida ao seu corpo. E dando vida, portanto, a toda essa rede que se forma a partir de você. Você é esse ser, você que olha através dos olhos, você que escuta através dos ouvidos, você que fala através da boca, você que decide o que fazer, você que toma a força, inclusive, para levar adiante seu plano para 2016. Aí você, nesse estado interiorizado, você se lembra de uma dimensão além daqui, que não é um outro universo, não é um lugar anos-luz daqui, mas aquele lugar que os budistas chamam de nirvana, ou os cristãos chamam de céu, que está mostrado aqui como uma dimensão de luz meio dourada. Você se lembra, você como ser espiritual estava ali antes de aparecer aqui no mundo. Você se lembra daquele lugar. E, finalmente, você se conecta com a fonte. Você se conecta com aquele que nós chamamos de Deus. E, na verdade, nada mais faz que ativa as nossas qualidades espirituais. É tipo recarregar a bateria. Então, você mentalmente está na frente daquele que é, na verdade, o pai, mãe, amigão, professor dos professores, né? Ele é o guia dos guias. E você mentalmente está na frente dele e dando uma sensação de tanto valor, e preenchendo você de tanta força que você pode voltar para o mundo, né, com muito mais clareza e mais coragem. Agora, digamos, você pratica isso, é uma coisa que você pode praticar onde quer que você esteja, alguns minutos no começo do dia, ou durante o dia aqui e ali, no final do dia. Quanto mais você pratica essa conexão divina, mais você fortalece seu próprio valor e mais você é capaz de expressar isso no mundo. E, portanto, mais você consegue manter seu autoestima. Mas eu tenho algumas dicas para ajudar nisso, que meio como resumir a nossa conversa hoje. Primeira coisa, você tem que acreditar no seu próprio valor. Que nós damos muito ouvido às opiniões dos outros, que eles acham, que não acham, que vem, que não vem. Na verdade,
eu preciso descobrir meu valor e fazer valer. Então, acreditar em mim mesmo. Acreditar que, essencialmente, eu sou um ser bom. Pode haver coisas que está cobrindo esse valor, esse diamante em bruto que eu sou, mas lá no fundo, eu sou uma coisa boa. E como eu falei antes, reconhecer as minhas qualidades positivas e colocá-las a serviço dos outros, não apenas a serviço do meu ego. Engraçado que, se eu tenho uma virtude, eu faço isso para mim tornar famoso, eu só consigo inspirar ciúme nos outros. Agora, se eu tenho a mesma virtude, eu coloco a virtude a serviço dos outros, isso inspira os outros a quererem ser assim também. A terceira dica, aceitar que você é esse conjunto de valores, de interesses e habilidades, talentos, e não apenas uma coisa. Ou seja, muita gente tem uma coisa boa e coloca todas as suas fichas naquela única coisa. Não, eu sou um conjunto, um pacote de valor, não apenas com apenas uma virtude. Eu tenho várias. Se você faz aquele exercício que nós falamos antes, você vai ter uma sensação mais redondinha de si. Não só isso. Se você olha as coisas, as dificuldades que você já enfrentou na sua vida e que você já superou, isso é grande, E aí, você foi competente. E lembre-se desses momentos de sua competência. Não escute outros que dizem que você não tem nenhuma competência, você é ruim, você é mau, você não presta para nada. Não. Olhem para si mesmo, independente dos outros. E vê como é que você superou tantas situações. E você vai ver que você é competente. E aí, não é só isso. Houve erros, óbvio, todos nós erramos. Mas depois de um erro, o segundo erro é começar a você se punir, se flagelar porque você errou, você mancou, você deu uma mancada, você fez uma besteira, tudo bem. A questão é que olhar essas situações e aprender com elas, né? Que se eu aprendo dos erros, eu agrego algo ao meu autoestima. Se eu não aprendo, aquilo lá fica como um freio de mão puxado e aí meu senso de autoestima vai para baixo. E aí, finalmente, talvez a coisa mais importante, desenvolver e manter o companheirismo com o divino. Porque é um companheiro, aliás, único companheiro, que nunca nos deixa na mão. Inclusive, para aqueles que acreditam, como somos uma escola de yoga, naturalmente subscrevemos a ideia de reencarnação. Né? É o único companheiro que vai de vida em vida também, porque outros companheiros cruzamos, deixamos, mas Deus, Ele está sempre com a gente. Enfim, eu quero mostrar para vocês, eu vou voltar para esse slide aqui, mas vou mostrar para vocês, e se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar no chat, já podem estar colocando, mas eu vou mostrar os dois exercícios que eu incluí aqui. Primeiramente, aprofundar mais essa questão de seus valores, o que realmente você valoriza, algo que você nunca abriria a mão, o que você realmente gosta de fazer, que é útil para o mundo, fazer essa reflexão depois, o que você sabe fazer que é útil para o mundo, também colocar,
o que você faz com facilidade, que inspira ou eleva outros e deixa você feliz, faz essa tabela e depois escrever o resumo disso na parte de baixo. E aí, finalmente, né, que isso é um exercício que você pode fazer várias vezes. Né? Depois de um mês, faça de novo. Depois de 2 meses, faça de novo. Vai nesse estado de observador desapegado e reflita sobre sua imagem. Não a imagem tanto do corpo, mas a sua imagem que você tem de si mesmo. E escreva alguma coisa como se estivesse escrevendo sobre uma terceira pessoa. Um parágrafo breve sobre como você se vê. Essa reflexão é muito saudável. E aí você pode comparar de mês em mês, ou depois de 3 meses, por exemplo, o que você estava enxergando em si, e depois de um mês, para você acompanhar a sua melhoria. Especialmente se você coloca em prática esse plano, né, de levar adiante aquela opção, aquela possibilidade, com a força daquelas perguntas aquelas 7 perguntas que realmente são muito fortes para garantir o fluxo. Enfim, esses são 2 exercícios que estamos incluindo no arquivo que vocês podem fazer o download, dá uma olhada amanhã no site e você vai ver como é. Enfim, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa para comentar ou perguntar, a gente vai deixar um espacinho agora para isto. E enquanto estamos esperando as perguntas chegarem, parece que chegou uma. Vai. Difícil manter a disciplina. Tem alguma dica? É difícil manter a disciplina, se eu tenho alguma dica. Primeiramente, sim. Se a gente entende disciplina como uma coisa dura, meio militar, é uma coisa, mas se a gente vai para a raiz da própria palavra disciplina, que em latim é disciplinare, que significa ensinar. Então, autodisciplina seria aquilo que eu preciso ensinar para mim. Se eu penso sobre todas as coisas que eu tenho que transformar, aí pode ficar difícil. Mas, por exemplo, você tem uma tarefa para fazer durante 2 horas. Você coloca, por exemplo, você vê quanto você consegue fazer em 1 minuto. Você vai se surpreender que você, ao focar seu interesse em algo que é benéfico, não pensando nas 2 horas, nas 2 dias ou 2 semanas, mas pensando nos próximos 60 segundos, você vai ver que não é tão difícil. É óbvio que eu não posso estar, por exemplo, mantendo atitudes que eu sei muito bem que roubam a minha paz, a minha felicidade, e ao mesmo tempo estou querendo ser passivo e infeliz. Não vai funcionar. Mas eu tenho que começar com as coisas mais básicas, por exemplo, a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou levantar. Coloca alguns minutos na hora de você levantar de manhã, antes de você meter-se nas atividades, quando a mente está fresquinha, para você começar o dia. Pelo menos comece o dia com pensamentos elevados e bons. E aí você vai ver a diferença que isso faz na sua vida, né? Que ao invés de levantar reclamando sobre o mundo, sobre as coisas, sobre o governo, etc., você cria uma base do dia, com alguns minutos desse tipo de meditação que eu descrevi antes, que vocês vão poder, inclusive, assistir no vídeo que depois, mas começa com coisas pequenas assim, e você observa
o benefício que isso te traz, aí se inspira. Uma outra. O que eu pedi? Se alguém está por algum momento de depressão e tem que lidar com baixa autoestima e as circunstâncias do momento atual, desemprego, como lidar com tudo isso? Se alguém está com um pouco de depressão e desemprego, etc. e tal, que não tem respostas fáceis para isto, mas como eu disse, você tem que começar com a descoberta de alguma coisa que você tem de valor, que é interno, alguma coisa que você descobriu, alguma coisa que você aprendeu, alguma coisa que você sabe fazer que é útil. E você tem que começar com aquilo. E a diferença entre alguém que está cantando mantra para si mesmo, não dá, não dá, não dá, não é possível, não posso, não posso. O mundo está cheio de gente assim. Agora, se eu descobrir uma única coisa que eu tenho de valor, e eu foco naquilo, e eu vou começar o seguinte passo, onde que eu posso colocar isso? Isso vai abrindo o leque, né? Entre você enfrentar, por exemplo, esse mundo com tanto desemprego, eu, pessoalmente, acho que o desemprego é uma consequência do não emprego interno, do nosso valor. Então, eu preciso, se eu vejo 30 pessoas indo para uma entrevista, e eu estou pensando, não vai dar, está muito difícil, já estou derrotado antes de sair de casa. Mas se eu me reenfoco no meu valor pessoal, independente das pessoas, independente das coisas, e começo a meditar um pouco, começo a levantar esse ânimo, aí isso vai dispersando um pouco todas as nuvens. Existe uma relação entre procrastinação e baixa autoestima? Se existe uma relação entre procrastinação e baixa autoestima, eu acho que certamente, né? Nós temos uma tendência essa semana eu estava pensando sobre isso, de sermos mesquinhos cognitivos, ou seja, procuramos atalhos para viver de uma forma menos complicada, porque não queremos enfrentar as coisas mais profundas ou mais abrangentes. Então, nós fazemos conscientemente atalhos. Parte dessa criação e manutenção do estado de mesquinhez interna, um pão duro, vamos dizer assim. Eu estou preguiçoso, não quero abrir. Então, essa procrastinação justamente tem a ver com evitar enfrentar as coisas mais profundas e refletir um pouco mais. Se a falta de autoestima gera essa preguiça, e a preguiça gera procrastinação, que aumenta a falta de autoestima. Não, é por isso que eu digo que é importante o papel de você, e todos nós temos tempo, não podemos dizer que não temos tempo, especialmente não temos emprego, por exemplo. Temos tempo para fortalecer-nos de dentro para fora. Se eu me torno forte de dentro para fora, aí eu também estou abrindo a possibilidade de pensar mais e pensar melhor e pensar mais profundamente sobre as coisas e não ser um mesquinho cognitivo, fechando as portas, inclusive adiando aquilo que eu preciso fazer. Se está conectado, sim. Agora, mudando o assunto sobre meditação, qual o tempo você sugere diariamente para praticar meditação? Alguém está perguntando qual o tempo que eu sugiro para a prática de meditação diária. Bom, quanto mais melhor, óbvio. Igual se você quer entrar em forma física, você andar, por exemplo,
200 metros uma vez por dia, provavelmente você não vai entrar em forma fazendo isso. Agora, se você começa com 200, depois 300, depois 400, depois 1 quilômetro, depois 5 quilômetros, aí você vai provavelmente entrar em uma melhor forma. E a meditação é um pouco assim. Começa, por exemplo, como eu falei, 5 minutos, 10 minutos diários de manhã, 5, 10 minutos diários à noite, antes de dormir, para fechar a contabilidade do dia. E de tempos em tempos, durante o dia, parar. Então, digamos, você tem um total de meia hora por dia, você vai encontrar uma diferença considerável na sua forma de pensar, na sua forma de ser, na sua forma de se apresentar no mundo, inclusive, né? Você agir. Então, começa com um pouco e vai aumentando a possibilidade, né? E aí, como eu disse, a meditação não é uma técnica, é mais uma forma de entender as coisas, é mais você manter-se consciente que você é um ser espiritual operando nesse mundo e que você tem essa companhia divina e que você se reporta essa companhia de tempos em tempos, e aí você começa a levar uma vida mais meditativa e não simplesmente, ok, eu fiz meus 5 minutinhos, agora vamos voltar para as coisas. Não. Você começa a organizar essa história de ir para dentro, ir para fora, ir para dentro, ir para fora, e conseguir entrar um pouco de equilíbrio. Então, eu gostaria, de novo, de desejar a vocês tudo de bom para o ano que vem. Espero que vocês encontrem alguma utilidade nesse material que a gente vai dispor para vocês, esses pequenos exercícios. E aí eu só desejo para vocês as transformações que vocês poderiam ter através disso e que tenham esse sucesso, ok? Então, agora eu vou passar a palavra para a Kátia e ela vai se despedir e dar mais alguma informação. Boa noite. Eu vou indo. Tchau. Então, agradecimentos especiais ao Ken pelas palavras, muito bons exercícios. Se nós realmente nos dedicarmos em reflexão, né, nessa proposta do Ken, certamente nós estaremos avançando na experiência da autoestima. Então, obrigada a vocês também pela participação. E nossa próxima palestra online será no dia 14 de janeiro, com a professora Marli Medeiros. O tema será liderança interior. Aqueles que se inscreveram estarão recebendo um e-mail da Brahma Kumaris com o link para se inscrever e também obter outras informações, ok? Então, um Feliz Natal, uma ótima passagem de ano e saudações de paz.